Mas eu quero mostrar para vocês aqui, falando a respeito dessas novidades, vou mostrar aqui o artigo 191. O 193. Começando pelo 193. Então, lei nova, 14.133. Artigo 193, o penúltimo artigo da lei, está dizendo o seguinte, está falando de revogação. Revogação é você tirar uma norma do ordenamento jurídico, tá? Deixa de ter efeito aquela norma. Então, revogam-se a partir da publicação dessa lei, dia 1º de abril de 2021, passado. Já estão revogados. O quê? Os artigos 89 a 108 da Lei 8.666. Então, isso aqui foi automático e imediato. Entrou em vigor, já revogou aqueles artigos. O que dizem esses artigos aqui da Lei 8.666? São os crimes de licitação. Então, os crimes de licitação, eles, da Lei 8.666, foram retirados da lei e foram levados para o Código Penal. Então, a lei de licitação nova, ela não tem parte penal como tinha a 8.666. Saiu da lei de licitações e foi para o Código Penal, onde é o lugar mesmo de você prever crime, né? Tinha sido uma opção do legislador trazer na lei, no âmbito da lei de licitações, agora a opção do legislador é mudar isso, tirar da lei de licitações e levar lá para o Código Penal. Beleza. Olha só, a lei 8.666, a lei 10.520, que lei que é essa daqui, 10.520? Lei do pregão. O pregão não está na 8.666, né? Ele é uma criação posterior. A lei 8.666 é de 93, o pregão é do início do ano 2000, ali da década, né? Que se iniciou no ano 2000. E a lei 10.520, então, é a lei que trouxe para toda a administração pública nacional o pregão, né? A sexta modalidade licitatória. Então, ele está falando aqui da lei de licitações, da lei do pregão e do RDC, Regime Diferenciado de Contratações. E ele diz assim, revogam-se essas leis após decorridos 2 anos da publicação oficial desta lei. Então, ele está dizendo assim, à exceção dessa parte que já está revogada, o restante, todo o demais, será revogado no dia 1º de abril de 2023. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso aqui que o legislador fez não é muito comum, tá, pessoal? De você trazer uma legislação nova, dizendo, olha, ela já está vigente, mas ela vai revogar o regime, que era o regime anterior, só daqui 2 anos. Né? Eu achei excelente para a gente fazer isso que a gente já falou aqui. A gente estudar e dar tempo da gente se preparar para a vigência dessa lei. Né? Porque licitação é uma coisa muito presente no nosso dia a dia. Não só licitação, quando a gente fala licitação é um pouco mais amplo, a gente fala de contratação direta também. A dispensa e a inexigibilidade. É só a gente pensar. Quando você tem uma necessidade sentida lá no âmbito da sua atuação, você abre uma gaveta, precisa de papel, não tem papel. Liga no depósito, almoxarifado, não tem também. Você vai precisar fazer o quê? Comprar. Né? Estragou um veículo, furou um pneu. Vai lá buscar no depósito do pneu e não encontra. Precisa o quê? Comprar. Isso tudo, né, são necessidades, que são necessidades vinculadas ao interesse público, né, são meios para a gente poder trabalhar, para a gente poder atender ao interesse público, e que dependem justamente disso aqui. Contratação pública, licitação pública. Né? Licitação é aquele procedimento, né, que respeita princípios estabelecidos pelo legislador para conseguir para a administração pública a melhor proposta, a proposta que seja mais vantajosa, respeitando a isonomia, o direito de igualdade entre todos os interessados em contratar com a administração pública. Então, a licitação é um procedimento que nos permite, adotando estes princípios, chegar nesses fins, que são os fins que atendem, né, à administração pública. E a gente lida com isso no nosso dia a dia, de forma muito intensa. Não existe para nós contratação informal.
Eu digo para nós, me colocando também no lugar de gestor público, porque eu também sou gestor público, né? Eu sou servidor e, no âmbito do gabinete, eu que tenho as atribuições ali de chefia de gabinete, de pedir material, aquela coisa toda, né? Então, nós, gestores públicos, nós não podemos fazer contratações informais. No âmbito da administração pública, as contratações informais não existem. Todas as contratações elas são formais. Mesmo o suprimento de fundos, né, que é aquele adiantamento de despesa que a gente pode dispor, se a gente tiver lei própria no âmbito do nosso município, de um valorzinho para a gente fazer frente a despesas sem prévio empenho. Né? O empenho ele é feito de forma genérica, é dado o valor, dinheiro, e são feitas contratações com aquele dinheiro na mão, vamos dizer assim. Né? Isso é um instituto lá da Lei 4.320, meu amigo aqui é contador, né, sabe que existe a Lei da Contabilidade Pública. Né? Então, nós temos essa exceção da exceção à regra, que é o suprimento de fundos, que é o adiantamento de valor. Via de regra, todos nós temos que fazer licitação quando a gente quer contratar. Né? A licitação, para nós, ela é obrigatória. A gente só não faz licitação se a gente tiver uma exceção legal. As principais exceções legais são duas: inexigibilidade de licitação e a dispensa de licitação. Na lei antiga, no regime antigo da Lei 8.666, a dispensa está disposta lá no artigo 24, né, com os seus 35 incisos, que são hipóteses de dispensa de licitação, e a inexigibilidade está no artigo 25 da Lei 8.666. A gente dispensa a licitação, até seria possível fazer licitação, mas o legislador previu que, em algumas hipóteses, ficaria, talvez não fosse o mais adequado ao interesse público. Então, se você conseguir adequar a situação concreta a alguma situação legal, você pode dispensar a licitação. Mas o enquadramento tem que ser assim, um enquadramento bem justo, bem perfeito naquilo que diz a lei. Já a inexigibilidade de licitação é a situação da licitação, não tem como a licitação acontecer, ela realmente é inexigível, porque ela não tem os requisitos necessários para a instauração da licitação. Por exemplo, não tem competição. Às vezes, quando a gente só tem um fornecedor, está lá no município de Doutor Ulisses, só tem um posto de combustível na cidade. Supondo, tá? Um exemplo. O próximo posto fica a 40 quilômetros de distância. Faz sentido você andar 80 quilômetros, 40 para ir, 40 para voltar, para botar gasolina? Não faz sentido. Oi? Para eles fazem, né? Para eles faz, né, sentido. Mas não faz muito sentido. Então, é um caso de inexigibilidade. Né? Ou até, se a gente for pensar, e a gente pode falar disso depois com mais detalhes, né, fazer a instalação de um tanque, né, e comprar no atacado, vamos dizer assim, né, e a distribuidora de combustível vir encher o tanque, e quem faz o abastecimento é um próprio servidor. Né? Então, é uma outra forma da gente contratar. Mas quando o bem ou o serviço ele realmente tem uma característica de exclusividade, só um comercializa, só um produz e vende, não tem sentido a gente fazer licitação. Porque a licitação ela pressupõe competitividade. Se eu não tenho competição, o que adianta licitar? Eu vou e contrato direto com aquele que é o único comerciante, né, que é o único vendedor, prestador daquele serviço exclusivo. Então, são essas duas hipóteses que nós temos de contratação direta, aquela contratação que não precisa ser intermediada pela licitação. Agora, tudo podemos considerar no sentido mais amplo como licitação. Quando a gente fala lei de licitações e contratos, quando fala licitação, está abrangendo, inclusive, as exceções ao dever de licitar, as contratações diretas, num sentido mais amplo. Tem a licitação no sentido mais estrito e tem a licitação no sentido mais amplo, que são esses procedimentos todos que nós temos que observar para fazer a contratação. Então, gente, não há... Por que eu estou falando isso? Para vocês saberem que qualquer contratação que vocês vão fazer, vocês têm que ter preocupação de estarem seguindo os ritos estabelecidos na lei. Não há contratação no poder público sem rito legal a ser observado. E é importante que vocês observem, porque quem inobserva rito legal de contratação está chamando para si uma responsabilização. Na esfera civil, administrativa, criminal, você pode responder, por exemplo, por improbidade administrativa. Você pode responder, por exemplo, por crime de licitação.
Você deixar de fazer a licitação quando a licitação é exigível, né? Ou você direcionar uma contratação que não dependa de licitação, uma contratação direta, né? Então, tudo isso é motivo assim, de atenção, de alerta para todos nós. A gente precisa conhecer, então, aqui o que diz a lei a esse respeito. Bom, eu sei que em município pequeno, principalmente quando o órgão também é pequeno, Câmara, né? A Câmara, às vezes, pelo volume que ela contrata, volume tão pequeno, às vezes assim leva à falsa sensação de que você não tem que observar tanto o procedimento. Para que procedimentalizar tanto? Poxa vida, aqui a gente está comprando tão pouquinho, né? Aí tem o seu Antônio, que tem aquela mercearia na esquina